Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim aqui falar sobre o livro Herdeiras do Mar, da autora Marilyn Brest. Herdeiras do Mar se passa na ilha de Jeju, na Coreia do Sul, e ele conta a história de duas irmãs, a Hana e a Emi. Um diferencial desse livro é que ele é narrado pela perspectiva das duas irmãs. Nos capítulos que são narrados pela Hana, eles se passam em 1943 e conta a sua história desde que ela foi raptada por um soldado japonês e levada para a região da Manchúria para servir lá como garota de consolo para o exército japonês. Mas, gente, isso acontece porque nesse período a Coreia do Sul estava sendo ocupada pelo Japão. Então, o exército japonês ele era assim bem violento e raptava garotas coreanas muitas vezes para servir de garota de consolo, que seria um tipo de prostituição forçada, para esses soldados japoneses que estavam servindo em várias regiões, no caso da Hana, na Manchúria. Já os capítulos narrados pela Emi, eles se passam em 2011 e é ela relembrando, contando vários acontecimentos da sua vida. Desde o dia em que a Hana, irmã dela, foi levada pelo soldado japonês no seu lugar, que gerou uma sensação de culpa muito forte na Emi, que ela teve que conviver com isso. Esses outros fatos que ela narra da sua vida mostram que também ela não teve uma vida tranquila, até porque ela ficou na Coreia durante o resto da ocupação japonesa e depois durante a guerra entre a Coreia do Sul com a Coreia do Norte, e mostra vários momentos muito sofridos. Ela teve que se casar forçadamente, viu seu pai sendo morto pelos inimigos, depois descobriu que a mãe tinha sido morta a mando do seu marido, que era um soldado, e ela nunca conseguiu lidar com essa sensação de culpa pela irmã ter sumido, sabe? Isso marcou muito a vida dela. Ela nunca conseguiu conversar sobre isso por causa dessa culpa e por causa da vergonha também da irmã dela ter sido uma garota de consolo. Isso é uma coisa que fica muito clara no livro, como essa situação gerava vergonha para a própria pessoa e para a família dela. É um aspecto cultural muito forte ali. Agora, voltando a falar mais um pouco da Hana, ela consegue escapar da Manchúria, mas ela não volta para a Coreia do Sul, para sua família, apesar de todos os sofrimentos, apesar da falta que ela sente. E isso acontece também por causa pelo que eu entendi da leitura, isso acontece por essa vergonha, que como ela ia voltar, como ela ia ter uma vida normal depois daquilo que ela foi submetida a fazer, o que isso ia gerar na família dela? Será que os pais dela não iam se sentir envergonhados? Não iam ser um pouco julgados pela comunidade ali, que é uma comunidade pequena? Então são assuntos bem intensos que são tratados no livro, sabe? Desde a situação de ser uma garota de consolo até essa situação cultural da culpa e da vergonha. Um outro ponto cultural que eu achei muito interessante nesse livro, que é até o que dá nome ao livro, é a cultura das Haenyeo, que são as mulheres do mar. E essa cultura existe só ali, naquele espacinho ali da ilha de Jeju, e se mantém até hoje, mesmo que agora não seja mais uma cultura muito forte, mas ainda se mantém. E é uma cultura semi-matriarcal, somente as mulheres fazem parte e passa de mãe para filha, assim sucessivamente, sabe? E tanto a Hana quanto a Emi se tornaram essas mulheres do mar, as Haenyeo, do jeito que a mãe delas era também. E elas vão pro mar, mergulham, ficam horas ali mergulhando à procura de peixes, de ouriço do mar, de ostras, de várias coisas para poder vender e poder sustentar a família. Achei essa cultura bem interessante, sabe? Porque dá uma certa autonomia ali para a mulher, né?
Apesar de ser uma autonomia muito limitada, porque eu assisti um documentário que fala sobre as Rênio, influenciada pela leitura desse livro, e, e as mulheres falam que na ilha de Jeju é melhor ser uma vaca do que ser uma mulher. Então, lá também ainda existe esse preconceito bem forte contra as mulheres, apesar de ter essa cultura, sabe? Mas é uma leitura, eu achei uma leitura difícil, me comoveu bastante, mas é um livro muito bem escrito, um livro que consegue transportar a gente para essa outra cultura que para mim é muito distante, eu nunca tinha tido nenhum contato com com cultura sul-coreana e bem pouco contato com cultura oriental como um todo. Então eu gostei muito da experiência, acho que vale muito a pena todo mundo ler, porque vai aprender muitas coisas culturais e também vai repensar várias coisas da nossa própria cultura, porque toca em assuntos bem sensíveis esse livro. Então é isso, eu recomendo a leitura de Herdeiras do Mar, espero que vocês gostem.